Bom, eu estou fazendo esse vídeo agora aqui para responder a grande pergunta que fizeram. O que eu faria se eu tivesse vários empréstimos, várias dívidas e o que começar? Se você está me vendo agora que eu sou Léo Pinheiro, sou educador financeiro e quero responder essa dúvida da pessoa que mandou lá no Instagram. Então eu vou passar para você um passo a passo, o que você deve estar fazendo agora, iniciando nesse momento. Mas antes de eu te falar alguma coisa, eu te explicar isso, tá? Curte aqui esse vídeo, se inscreve no canal para receber outros avisos, outros vídeos importantes também para te ajudar na sua vida financeira. Então, essa é uma pergunta muito comum, muito comum. Então, o primeiro passo que eu quero falar para vocês, que eu fiz, que aconteceu na minha vida também, eu como ex-servidor público, tinha 8 consignados sendo debitados ao mesmo tempo, eu tomei a seguinte atitude, o seguinte passo a passo, e eu quero compartilhar isso com você, eu tenho certeza que isso vai te ajudar. A primeira coisa que você tem que ter é aquela consciência de fazer assim uma autocrítica. Como assim uma autocrítica? O que você já fez deu certo? Os mesmos erros incidindo nas mesmas coisas, funcionou ou não funcionou? A partir disso você já está na frente de milhões de pessoas, só tendo essa consciência. Aí o que você tem que fazer? Ir para o próximo passo, que é um dos mais difíceis, que é a humildade. Você tem que ter a humildade, você tem que ter, vamos dizer assim, a consciência de que o seu ego está te atrapalhando, especialmente você homem, ou você mulher, pai, mãe de família. Olha, tudo que você fez não funcionou. Vai conseguir sozinho de novo? Não, deixa que eu sou do conto, eu sou bonzão, eu sou sabidão. Eu sofri disso também muito, tá? A gente, querendo ou não, tem uma certa, vamos dizer assim, capacidade intelectual mais elevada, diferente da população, passar em concurso público, estudar em escolas particulares ou públicas, enfim, não quero entrar nesse mérito, mas a gente consegue discernir muita coisa, o que é certo, o que é errado, tá? Principalmente quando lidar com os bancos, e a gente fala, não, eu vou resolver, eu vou fazer aquilo, não, e vai vendo, já tá 1 ano, 2, 3 anos, até faço a pergunta para você agora, se você tá assistindo esse vídeo aqui, no começo do ano, vai, você prometeu que ia quitar, se livrar, fazer sobrar dinheiro, investir, e aí? Do jeito que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras coisas. Esse que é o cerne da questão. Então, o seu ego, tá? A sua arrogância, a falta de humildade está te pedindo de você realizar os seus maiores sonhos. Pode ter certeza absoluta disso. E a terceira coisa que você tem que estar fazendo, o próximo passo, é você parar de cavar. Robert Kiyosaki já falava isso no livro dele, Pai Rico, Pai Pobre. Se você está no areia movediça, você está atolado, tá? Você não tem mais... Para de cavar. O que é parar de cavar financeiramente falando? Parar de fazer dívida, parar de fazer as mesmas coisas, parar de pegar mais dinheiro, que mais dinheiro não resolve seus problemas financeiros. Isso é a prova de que onde você chegou hoje. E essa é a realidade de muitas pessoas. Fazendo isso de forma consciente, tá? O próximo passo que você tem que fazer é o seguinte: fazer o exame de sangue. Como assim, Léo? Vou te explicar. O exame de sangue que tem que fazer é como se você fosse num médico. Você está doente, você não sabe a causa, está te atrapalhando, tá deixando você dolorido, enfim, doença. Aí você vai e toma uma febre, remédio para febre. 2, 3, 4 dias não resolveu. Você tem que aprofundar. Mas isso, então, o que é que a gente recomenda? Vai fazer um exame de sangue, você vai no hospital, você já está ali na emergência, passando mal, e você está assim financeiramente também, vai ver um exame de sangue, fazer um diagnóstico para ver se é uma infecção, se é uma alergia, se é tal e tal. Na vida financeira a mesma coisa, saber o quanto que entra, quanto que sai, que é essencial, que não é, porque a falta desse controle ocasionou sua dívida. Não sobrar dinheiro, não ter reserva financeira, não saber investir, essas coisas todas. Então tá vendo que hoje a pergunta que veio, como sair de todas as dívidas? Na verdade, você tinha que ressignificar isso. Como que eu faço a gestão melhor do meu dinheiro, um controle, uma organização para quitar as dívidas? Porque as pessoas estão combatendo a consequência. Então, por exemplo, igual no caso aqui que eu falei, febre, vou tomar remédio de febre. Não, não deu. Peraí, outra coisa. Tem que fazer um diagnóstico, um exame de sangue para fazer o tratamento correto. Então, eu falo para vocês agora aqui, nesse momento, o problema das dívidas, falta de organização, controle financeiro, com toda certeza. Você pode até atacar algumas consequências e ter um leve resultado, mas o que tende a acontecer? Voltar de novo a fazer dívidas. De 10 pessoas, 6 ou 7, tá? Volta. Quando quita uma dívida, volta a fazer de novo. 87% das pessoas que fazem empréstimos, menos de 8 meses, fazem refinanciamento, renegociação, troca com troca e duplicam a dívida. Triplicam. Então o que acontece? Está faltando o quê? Conhecimento. E você tem que ter aquela coisa assim, após você fazer o exame de sangue, o que eu tenho que fazer? Qual é o tratamento? O que eu não sei que eu preciso aprender para preencher esse gap para ir para um próximo nível? É muita coisa para fazer, né? É.
Por isso que a maioria das pessoas hoje, dos brasileiros, estão endividados, quiçá super endividados. Porque isso é uma guerra. Você tem que declarar guerra contra você e contra o sistema de endividamento perpétuo que são criados por quem? Pelas instituições financeiras, banco, cooperativa, e esse é o trabalho deles e tudo bem. O seu dever, a sua obrigação é sair disso, se afastar, vencer essa guerra. E para vencer qualquer tipo de guerra, você precisa o quê? De estratégia, você precisa de armas, você precisa de ferramentas, você precisa de um coronel, vamos dizer assim, para falar, um mentor. Olha só, você tem que fazer isso, você vai fazer isso. Não, se você for por aqui, você vai ruim, vai dar ruim. Se você for por aqui, você vai, né? Então a guerra é isso. Não, essa estratégia está errada. Aqui você vai perder, aqui você vai ganhar. Olha só como é de forma concatenada e estratégica. Não sei se você já viu o filme do Rambo. Você já viu o filme do Rambo? Aquela analogia? O General Trautmann vai lá, chama ele, ó, preciso de uma missão, você, tudo bem. O que ele vai fazer? Ele vai planejar, ele vai selecionar as melhores ferramentas, vai definir uma estratégia e o melhor horário para atacar, então ele vai de madrugada. Como? Vai com paraquedas, vai de avião. Tá vendo? É isso que você tem que entender para resolver a sua vida financeira. Além disso, tudo isso, não precisa ter mais nada. Além de um desejo de agir e entrar em ação. Entra em ação que você vê o resultado acontecendo. Isso aconteceu comigo, está acontecendo com milhares de pessoas que aplicam o método, inclusive aqui embaixo desse vídeo. Tá, vou deixar o link aqui do meu livro sobre empréstimo consignado, meus treinamentos, curso, caso você queira começar do jeito certo, com conhecimento. Preencher essa lacuna para você ir para um próximo nível da sua vida financeira. Tá bom? Dito isso, quando você vai do jeito certo, tende a dar certo. Eu dou muito exemplo uma maratona. Se você quer correr 42 km na maratona, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é planejar fazer tudo isso. Correr os primeiros 100 metros, 200, 1 km, 5 km. O que acontece no final? Você consegue correr a maratona se você for determinado, tiver a disciplina, tiver esse desejo ardente, fazer entrar em ação, aplicar esse conhecimento. Então, por exemplo, olha só, vamos supor, inclusive a realidade de muitos servidores públicos, aposentados, pensionistas, empréstimo consignado. Cheio de empréstimo, comprometendo grande parte da renda, não sobra. Na verdade, você não sabe se livrar disso e não está seguindo os conhecimentos que eu passei nessa aula. Parar de cavar, humildade, estratégia, tudo, não está fazendo, então sofre com isso. E o que você tem que começar a fazer? Além de parar de cavar, fazer esse exame de sangue. O que é exame de sangue? Saber quanto que está devendo, qual é a taxa de juro, como se colocou ali, por que você não tem que... Na verdade, por que você tem que sair dali mais rápido? Qual é o empréstimo consignado mais vantajoso? Qual que tem maior redução de juro? Qual é a estratégia técnica que eu tenho no banco? Portabilidade, se é a técnica Shark, inclusive está aqui no link, eu explico para vocês aqui embaixo tudo, tá? Sobre os treinamentos. Então, tá entendendo que é um monte de coisa. Quando que você tem que fazer? Por que você tem que fazer? Quais são os passos anteriores para você utilizar a técnica Shark, que reduziu o tempo e o juro dos seus empréstimos, nesse exemplo que eu falei aqui agora. Tá vendo? Então você precisa, antes de mais nada, saber que você precisa de dinheiro para resolver seus problemas, se organizar, ter um controle do seu dinheiro, ter um diagnóstico, um exame de sangue, para depois você seguir um tratamento certo. Qual é o tratamento? Com conhecimento, com estratégia. Igual o coronel falou, mentor, você tem que fazer isso para cá e para lá. Aqui dá certo, aqui dá bom, aqui dá ruim. Então, vou deixar o link aqui embaixo aqui. E detalhe, só para estar finalizando esse vídeo, para você entender o seguinte, é simples, mas não é fácil. Depende de quem? Depende mais de você do que de qualquer outra pessoa, porque ninguém vai resolver esse problema para você, a não ser você. Só que se você quiser ajuda, você sabe o que tem que fazer agora seguindo os ensinamentos desse vídeo. E até o próximo.